Em um tempo imemorial, antes de todas as coisas terem sido criadas, o céu existia em uma paz perfeita, onde a luz de Deus brilhava eternamente. Deus, em sua infinita sabedoria e poder, criou seres celestiais, entre eles Lúcifer, o mais belo e imponente de todos. Lúcifer não era apenas um anjo, mas o portador da luz, como seu nome indicava. Ele era resplandecente, repleto de sabedoria e entendimento, dotado de habilidades além de qualquer outro ser celestial. Seu brilho era um reflexo da glória divina, e sua autoridade no céu era inquestionável. Ele ocupava uma posição elevada, como um dos principais anjos ao lado de Deus, servindo ao Criador e cuidando da ordem celestial. Cada movimento seu era feito com perfeição, e sua voz, ao cantar louvores ao Senhor, ressoava por todo o céu, enaltecendo a majestade divina. Lúcifer vivia em uma harmonia completa, sem rivalidade ou discórdia, e todos os outros anjos o admiravam profundamente. Ele era o símbolo de tudo o que era puro e bom no reino celestial. No entanto, algo começou a mudar dentro dele. Lúcifer começou a questionar a natureza de sua própria existência. Por que eu, sendo tão belo e sábio, sou apenas um servo? Ele se via como uma criatura superior, merecedora de mais do que apenas servir a Deus. Pequenas sementes de dúvida começaram a nascer em seu coração. Não eram dúvidas sobre a bondade de Deus, mas sobre sua própria posição. Ele se perguntava por que deveria se contentar com um papel de subordinado quando poderia ser tão grandioso quanto o próprio Criador. A ideia de ser igual a Deus começou a se enraizar em sua mente, e ele se viu tomado por um desejo crescente de não apenas servir a Deus, mas de ser reconhecido como um igual. Lúcifer começou a olhar para o trono de Deus, e seu coração, que antes brilhava com gratidão, agora se enchia de um orgulho silencioso e crescente. O desejo de se exaltar acima de todos os outros anjos e até de Deus começou a dominar seus pensamentos. Ele não mais via sua posição no céu como um privilégio, mas como uma limitação. Ele, que era o mais belo, o mais sábio, o mais forte, agora acreditava que seu destino era algo além da servidão. Lúcifer desejava governar, comandar, ser o centro da adoração celestial. Sua mente, antes voltada para a glória de Deus, agora estava voltada para sua própria exaltação. Neste momento, o coração de Lúcifer começou a se desviar da harmonia do céu. O orgulho tomou o lugar do amor e da humildade, e ele passou a acreditar que merecia mais do que Deus havia concedido a ele. Seus pensamentos tornaram-se sombrios, e a luz que ele irradiava, antes pura e refletindo a glória divina, agora parecia mais uma chama que buscava consumir a harmonia do céu. O orgulho e a ambição começaram a crescer dentro dele, como uma tempestade silenciosa, prestes a devastar tudo o que tocava. Mas Lúcifer não sabia que a verdadeira grandeza não estava na exaltação própria, mas na rendição à vontade divina. Ele começava a trilhar um caminho de destruição, e sem perceber, a sombra começava a tomar o lugar da luz em seu coração. O brilho que antes irradiava de Lúcifer, resplandecendo com a glória de Deus, agora parecia ser ofuscado por uma sombra crescente, a sombra de seu próprio orgulho. O céu, que antes era um lugar de harmonia, estava prestes a ser invadido por uma discórdia que começava a germinar no coração do portador da luz. Ele não mais se via como um simples servo, mas como alguém destinado a governar, alguém digno de ser igual ao próprio Criador. Lúcifer, com seu carisma e poder, começou a semear suas ideias nos outros anjos, seus irmãos celestiais. Aos poucos, ele conquistou aqueles que também, assim como ele, começavam a sentir que suas posições no céu eram limitadas. Ele falava de liberdade, de um novo caminho, onde a verdadeira grandeza não estaria em servir, mas em governar. Nós somos seres magníficos, feitos à imagem de Deus, dizia ele. Por que então deveríamos servir quando podemos governar? Suas palavras eram doces e persuasivas, atraindo aqueles que começavam a questionar o papel que ocupavam no céu. Lúcifer falava com uma paixão crescente, incutindo a ideia de que eles, os anjos, eram mais do que apenas servos de Deus. Ele acreditava que Deus, em sua perfeição, havia imposto uma hierarquia que limitava a verdadeira grandeza dos anjos. A ideia de uma revolução celestial começou a tomar forma, como uma chama que, embora pequena, estava prestes a se tornar um incêndio. Lúcifer começou a convencer um número crescente de anjos a se unirem a ele,
prometendo-lhes uma nova ordem, onde seriam governantes, não súditos. O céu, antes unificado em adoração a Deus, começava a ser preenchido por uma divisão silenciosa, mas crescente. Aqueles que se opunham a Lúcifer tentavam alertá-lo, mas suas palavras eram ignoradas. O Criador nos deu o nosso lugar, diziam. Somos perfeitos porque somos seus servos. Ele é a nossa luz, nossa força e nossa razão de existir. Mas Lúcifer, agora consumido pela ambição, não queria mais ser servo. Ele desejava ser adorado. Ele queria ser visto como igual a Deus. A luta interna de Lúcifer crescia em intensidade. A beleza de seu ser, que antes refletia a glória de Deus, agora refletia a escuridão de sua rebelião. O orgulho, que inicialmente fora uma semente pequena, agora tomava conta de todo o seu ser. Ele se via não apenas como uma criatura extraordinária, mas como um Deus em potencial. Ele estava convencido de que seu brilho era mais do que suficiente para governar o universo, sem a necessidade de um Criador que o comandasse. Lúcifer e seus seguidores começaram a se organizar, e o céu se preparava para uma batalha espiritual. Embora Deus, em sua infinita sabedoria, soubesse de tudo o que estava acontecendo, ele permitiu que Lúcifer tomasse suas próprias decisões. O livre-arbítrio, o dom que Deus havia dado a todos os seres celestiais, agora estava sendo usado por Lúcifer de maneira distorcida. Ele acreditava que sua revolução traria um novo reino, onde ele governaria com sabedoria e poder, sem as limitações impostas por Deus. O conflito no céu não era uma batalha física, mas uma batalha espiritual. Era uma luta de vontades, de desejos, de corações. Lúcifer com seu orgulho e os anjos fiéis com sua lealdade a Deus. Aqueles que se opunham a Lúcifer estavam dispostos a defender a verdade, a beleza da ordem divina e a harmonia do céu. Mas Lúcifer e seus seguidores estavam dispostos a lutar por algo muito mais profundo, a sua própria exaltação. O céu, que antes era governado pela paz e pela luz divina, agora estava prestes a ser envolvido em uma guerra espiritual que mudaria para sempre o curso da história celestial. O orgulho de Lúcifer havia criado uma divisão irreparável. O plano de Deus, que envolvia a liberdade e a harmonia, seria desafiado pela revolta de um ser criado, mas agora corrompido pela ideia de que poderia ser mais do que aquilo que Deus havia feito. A batalha estava prestes a começar, e Lúcifer, agora completamente tomado por sua própria visão, acreditava que no fim seria ele quem se sentaria no trono. A luz que antes resplandecia de seu ser agora parecia mais uma chama que queimava com desejo de poder e controle. Ele estava preparado para confrontar o próprio Criador. O céu que antes brilhava com a harmonia perfeita da criação, agora se tornava um campo de batalha espiritual. Silencioso, mas recheado de tensões imensas. Lúcifer, com sua ambição incontrolável, havia reunido um exército de anjos que compartilhavam de sua visão. Ele acreditava que podia substituir a autoridade divina e governar de maneira mais justa. O desejo de ser adorado, de tomar o trono de Deus, dominava sua mente, e ele não estava disposto a recuar. A batalha não seria travada com armas ou sangue, mas com a alma. Lúcifer e seus seguidores, agora chamados de rebeldes, estavam dispostos a desafiar o próprio Criador. No entanto, Deus, em sua infinita sabedoria, já sabia o que estava prestes a acontecer. Ele não interveio diretamente, pois havia dado a Lúcifer e aos outros anjos o livre-arbítrio para escolherem seus próprios caminhos. Lúcifer e seus seguidores estavam prontos para atacar, e a luta no céu começava a se intensificar. O orgulho que agora dominava Lúcifer e os seus seguidores era uma força avassaladora. Eles estavam cegos pela convicção de que poderiam vencer. Nós podemos ser como Deus, gritavam. Deus não é superior a nós, apenas nos impede de sermos tudo o que podemos ser. Suas palavras eram como flechas envenenadas, e muitos anjos começaram a se unir à revolta, cegos pela mesma ideia de exaltação e poder. Mas no céu, havia ainda aqueles que permaneciam fiéis a Deus, que compreendiam a ordem divina e a beleza de servir ao Criador. Esses anjos, sob a liderança de Miguel, o arcanjo, estavam dispostos a defender o céu e a ordem divina a qualquer custo. Era uma guerra de corações onde a verdade e a luz de Deus enfrentavam a sombra do orgulho e da rebelião. A luta não era apenas no plano físico, mas também no plano espiritual. O universo estava dividido, e o céu, que antes era um lugar de adoração,
agora se tornava o palco de um conflito que decidiria o destino de todos os seres celestiais. O momento da batalha finalmente chegou. Lúcifer, com a força de sua legião, lançou-se contra a soberania de Deus. Ele acreditava que poderia derrotar os anjos fiéis, que sua rebelião estava destinada a triunfar. No entanto, ele não contava com a imensa força do amor e da sabedoria de Deus. Miguel, com sua espada flamejante, e os anjos fiéis enfrentaram os rebeldes com coragem e firmeza. A luta espiritual foi feroz, mas no final a verdade e a luz de Deus prevaleceram. A rebelião de Lúcifer foi esmagada. Deus, com sua autoridade infinita, derrotou os anjos que haviam se rebelado. Lúcifer, em sua derrota, viu a verdade cruel. Ele nunca seria igual a Deus. Seu orgulho o havia cegado para a beleza da ordem divina. A queda foi devastadora. Lúcifer e os anjos que seguiram sua liderança foram expulsos do céu, lançados para a terra em um ato de condenação e separação eterna de Deus. A majestade de sua posição, a beleza incomparável de sua existência, foi transformada em uma escuridão sem fim. O céu, que antes era perfeito, agora estava marcado pela tragédia de sua queda. Lúcifer, o portador da luz, agora seria conhecido como Satanás, o adversário, o acusador. A dor de sua queda foi profunda, mas ele não havia sido capaz de reconhecer o custo de sua rebelião. Sua vaidade e desejo de ser igual a Deus o levaram à destruição. Agora ele e seus seguidores estavam condenados a viver em trevas, distantes de todo o amor e a glória que haviam conhecido. O céu havia perdido seu maior anjo, e a terra, que antes era um reflexo da perfeição do céu, agora se tornava o lugar de uma tragédia cósmica. A batalha espiritual havia sido travada, e a vitória de Deus, embora absoluta, não impediu a dor da perda. Lúcifer, agora Satanás, estava destinado a vagar na escuridão, condenado pela sua própria escolha. A dor da derrota foi indescritível. Lúcifer, o anjo mais belo e poderoso do céu, agora se via afastado da presença de Deus, caído da sua posição de honra e glória. O que antes era luz, agora se tornara escuridão. A sensação de vazio e abandono tomava conta de seu ser. O céu, que antes era sua casa, seu domínio, agora era apenas uma lembrança distante, uma realidade que ele jamais experimentaria novamente. Deitado na vastidão do vazio, Lúcifer sentia o peso de sua escolha. Ele, que acreditava que sua rebelião traria liberdade e poder, agora enfrentava a dura realidade de sua punição, a eterna separação de Deus. A grandiosidade que ele havia experimentado no céu, com sua beleza radiante e sua autoridade entre os anjos, parecia uma mentira distante. O orgulho que o levara a essa queda agora o consumia por dentro. Ele se perguntava: como pude ser tão cego? Como pude acreditar que poderia ser igual a Deus? Sua visão, antes clara e cheia de sabedoria, estava agora obscurecida pela dor e pelo arrependimento. Ele olhava para si mesmo, não mais como o portador da luz, mas como aquele que foi expulso do próprio lar. Não havia mais a glória divina refletida em seu ser. Agora, em vez de irradiar luz, ele exalava uma escuridão densa e sufocante. Lúcifer, em sua angústia, começou a compreender a profundidade de sua queda. A separação eterna de Deus era uma punição muito mais dolorosa do que ele poderia ter imaginado. Deus, em sua sabedoria infinita, havia dado a Lúcifer a liberdade de escolha, e ele, em sua vaidade, escolheu o caminho da rebelião. Mas o preço de sua escolha era claro: uma eternidade de escuridão e desespero. O ex-anjo de luz, agora um ser de trevas, olhou ao redor e viu os outros anjos que o haviam seguido. Eles também estavam agora perdidos, lançados na escuridão junto com ele. Lúcifer percebeu que sua liderança havia levado todos à destruição. Aqueles que haviam sido seus irmãos, seus companheiros, agora estavam tão perdidos quanto ele. A revolta celestial que ele havia incitado não os trouxe poder ou liberdade, mas sim a queda e a perdição. A dor de Lúcifer não era apenas física, mas emocional e espiritual. Ele não apenas perdera seu lugar no céu, mas perdera a possibilidade de estar para sempre na presença de Deus, a fonte de sua existência. Ele havia escolhido ser o oposto de tudo o que Deus representava: luz, amor, sabedoria e harmonia. Agora, ele era o príncipe das trevas, condenado a vagar em um vazio sem fim, sem nunca mais experimentar a paz que ele havia conhecido antes. A cada pensamento que surgia em sua mente,
o vazio e a dor aumentavam. Eu, que fui o mais belo e sábio, agora sou nada. Eu, que comandava os anjos, agora sou um ser derrotado. O orgulho que antes havia o impulsionado agora o desfigurava, tornando-o um ser ainda mais desolado e amargurado. Em sua tentativa de ser igual a Deus, Lúcifer se tornara o exemplo supremo da queda, do fracasso espiritual e da perda irreparável. Na escuridão, Lúcifer ouviu ao longe o som de uma voz suave, mas poderosa. Era a voz de Deus, que ainda ressoava nos recantos de seu espírito. Não era uma voz de condenação, mas de tristeza, como se Deus lamentasse a escolha de seu anjo, aquele que ele havia criado com tanto amor e perfeição. Lúcifer sentiu o peso dessa voz, como um lembrete da glória que ele perdera. Mas o orgulho não permitia que ele se rendesse. Lúcifer, em sua amargura, não estava disposto a se arrepender. Ele acreditava que ainda poderia recuperar algo, que talvez de alguma forma ele fosse capaz de voltar a ser quem era. Mas a verdade que ele se recusava a aceitar era clara. Não havia mais caminho de volta. O caminho da rebelião tinha sido trilhado, e a separação de Deus era definitiva. A dor da perda era mais profunda do que qualquer sofrimento físico. Lúcifer estava agora preso em uma existência vazia, longe da luz de Deus. O Criador, que uma vez o havia exaltado, agora o via como um ser perdido, um anjo caído, que se tornaria a personificação de tudo o que fosse contrário à bondade, à justiça e ao amor. A separação eterna não era apenas uma consequência, mas uma tragédia profunda e irreversível. Com isso, o ex-anjo de luz, agora Satanás, começou a se conformar com sua nova realidade. Ele, que havia sido a mais perfeita criação de Deus, agora estava reduzido a um ser de trevas, destinado a vagar na escuridão pela eternidade, sem jamais alcançar a paz ou a redenção. Após a queda, Satanás, o ex-luminário do céu, mergulhou nas trevas mais profundas. Sua alma estava consumida pela raiva e pelo desejo de vingança contra Deus, aquele que o havia criado com tamanha grandeza, mas que, por sua rebeldia, o havia rejeitado. O vazio de sua existência o empurrava para um novo propósito: destruir a obra de Deus na terra. A criação humana, feita à imagem e semelhança do Criador, seria agora o alvo de sua fúria. A terra, inicialmente perfeita e sem pecado, foi criada como um reflexo do céu. Deus, em sua bondade, criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, um paraíso de paz e comunhão com ele. Eles eram livres para viver em harmonia com a natureza e com Deus, sem a presença da dor ou da morte. Mas para que sua liberdade fosse verdadeira, Deus deu a eles a escolha: obedecer ao seu comando ou ceder à tentação de desobedecer. Satanás, agora em sua nova identidade de inimigo de Deus e da humanidade, percebeu que a verdadeira vingança não seria contra Deus diretamente, mas contra sua criação. Ele sabia que, se conseguisse corromper os seres humanos, destruir a pureza do Éden, ele teria, de alguma forma, desafiado o próprio plano divino. E foi assim que ele começou a tramar a queda de Adão e Eva. No jardim, Eva, a primeira mulher, andava pela criação com um espírito de inocência e graça. Ela estava em comunhão com Deus e se maravilhava com todas as coisas que ele havia criado. Porém, o inimigo, em sua astúcia, não poderia deixar que esse estado de pureza durasse. Satanás se disfarçou como uma serpente, um animal astuto, e aproximou-se de Eva. «Por que Deus disse que você não pode comer de todas as árvores do jardim?» perguntou ele com uma voz suave e sedutora. Eva, surpresa com a pergunta, respondeu ainda sem suspeitar do engano: «Podemos comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comeremos dela, morreremos». Satanás, com a astúcia de sua mentira, respondeu: «Certamente você não morrerá, pois Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal». Ele plantou em Eva a semente da dúvida e do desejo, a ideia de que algo maior, mais poderoso, estava ao seu alcance, algo que ela poderia ter se apenas desobedecesse ao comando de Deus. Eva, agora seduzida pela promessa de sabedoria e poder, olhou para a árvore proibida. A fruta parecia boa para se comer, desejável para dar entendimento. E assim, com o coração seduzido pelo orgulho e pela ambição, ela tomou a fruta e a comeu. Mas o pecado não parou por aí. Ela também deu ao seu marido, Adão, que estava com ela, e ele igualmente a comeu. Imediatamente, seus olhos se abriram,
e o que antes era um estado de pura inocência e comunhão com Deus agora foi preenchido por vergonha e medo. Eles perceberam que estavam nus e se esconderam de Deus, tentando cobrir a vergonha que sentiam. A queda de Adão e Eva trouxe a morte espiritual, a separação de Deus e a entrada do pecado no mundo. Satanás, ao ver o sucesso de sua tentação, sentiu uma satisfação sombria. Ele sabia que tinha conseguido corromper a criação de Deus. A humanidade, que antes era pura e sem pecado, agora estava marcada pela transgressão. Adão e Eva, ao cederem à tentação, haviam dado ao inimigo o controle sobre o mundo. E com isso, o pecado entrou na história da humanidade. Mas, embora Satanás celebrasse sua vitória momentânea, ele não compreendia completamente as implicações do que havia feito. Ele acreditava que, ao corromper Adão e Eva, havia derrotado o plano de Deus. No entanto, o que ele não sabia era que Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria, já havia preparado um caminho para a redenção da humanidade. Deus, ao encontrar Adão e Eva no jardim, não os destruiu, mas ofereceu-lhes uma chance de reconciliação. Ele, que não queria a destruição de sua criação, mas a restauração, prometeu que um descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente, simbolizando a derrota de Satanás. A luta estava apenas começando, e embora Satanás tivesse causado a queda, o plano de Deus de redenção já estava em movimento. Satanás, o antigo Lúcifer, agora se tornava o acusador da humanidade. Ele procurava lançar os homens e mulheres em mais e mais pecados, afastando-os da graça de Deus. Mas em sua cegueira, ele não sabia que cada ato de desobediência que ele incitava apenas preparava o palco para a vitória final de Deus sobre ele. O pecado de Adão e Eva havia aberto a porta para o sofrimento e a morte, mas a misericórdia de Deus não seria frustrada. A luta espiritual estava longe de terminar e a redenção começaria a ser revelada no momento certo. Após a queda de Adão e Eva, o mundo se tornou um lugar sombrio e repleto de dor. O pecado agora dominava a humanidade, e a relação de harmonia entre Deus e os homens havia sido quebrada. Satanás, triunfante pela queda do homem, não se contentou em simplesmente corromper a criação de Deus. Ele agora se voltava contra todos os descendentes de Adão e Eva, buscando seduzi-los e afastá-los de Deus, espalhando o pecado e o mal por toda a terra. Porém, o inimigo não sabia que Deus, em sua misericórdia, ainda preparava um plano para a redenção da humanidade. Embora o pecado tivesse dominado a terra, Deus não desistira de sua criação. Ele começou a levantar homens e mulheres fiéis, justos, que resistiriam às tentações de Satanás e continuariam a adorar o único e verdadeiro Deus. Estes seriam os pilares da fé, aqueles que manteriam viva a promessa de salvação, mesmo em um mundo caótico e corrompido. O primeiro grande desafio espiritual de Satanás veio com o filho de Adão e Eva, Caim. A história de Caim e Abel é uma das mais trágicas da Bíblia. Caim, tomado pelo ciúme e pela inveja de seu irmão Abel, ofereceu um sacrifício que não agradou a Deus. Ele sentiu-se rejeitado e, em sua ira, foi seduzido por Satanás a cometer o primeiro assassinato da história. Ele matou Abel, seu próprio irmão. Satanás, observando com satisfação, sabia que havia tocado o coração de Caim com o mesmo orgulho e ciúmes que o haviam levado à sua própria queda no céu. O pecado de Caim não foi apenas um ato de violência, mas um reflexo da corrupção do coração humano. Ele, como muitos outros, não soubera resistir à tentação do inimigo, que continuamente trabalha para afastar os homens de Deus. Satanás sabia que, ao afastar os justos, ele afastaria a luz de Deus da terra. Cada ato de maldade, cada escolha pecaminosa, era um golpe contra o plano divino de redenção. Porém, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, Deus continuou a revelar sua bondade. Ele levantou outros homens e mulheres fiéis como Noé, que, em meio à corrupção e violência generalizada, permaneceu fiel a Deus. Satanás, no entanto, não parava de tentar desviar os corações dos homens. Ele semeava a violência, a idolatria e a imoralidade, buscando destruir tudo o que era bom. A história de Noé é um reflexo das lutas espirituais contínuas entre o bem e o mal. Quando Deus decidiu purificar a terra com o dilúvio, ele escolheu Noé, um homem justo, para construir a arca e salvar a humanidade. Satanás sabia que a salvação de Noé e sua família significaria a continuidade do plano divino.
Portanto, ele trabalhou incansavelmente para tentar corromper Noé e os homens ao redor dele. Mas como sempre, Deus prevaleceu, e através de Noé, a humanidade foi preservada. Após o dilúvio, a humanidade começou a se multiplicar novamente. Mas como o pecado ainda estava presente no coração dos homens, Satanás continuava sua obra de corrupção. Ele induziu os homens a construir a Torre de Babel, em um ato de arrogância e orgulho, tentando desafiar a soberania de Deus. A torre que buscava alcançar os céus e fazer com que os homens se unissem em uma rebelião contra Deus foi um símbolo da contínua luta espiritual de Satanás contra a humanidade. Deus, em sua sabedoria, confundiu as línguas dos homens, dispersando-os pela terra, para evitar que completassem sua obra de orgulho e desobediência. Satanás, por sua vez, não desistiu. Ele continuou a semear a discórdia entre os povos e a incentivar a idolatria, sempre trabalhando contra os planos de Deus. A cada geração, ele tentava mais uma vez afastar os corações dos homens da verdade, mas Deus, com sua graça, sempre levantava um remanescente fiel. Satanás também procurou destruir os líderes espirituais que Deus levantava para guiar o seu povo. Ele tentou minar a fé de Abraão, fazendo-o duvidar das promessas divinas. Mas Abraão permaneceu firme, e Deus fez com que ele fosse o pai de uma grande nação. O inimigo tentou destruir a promessa de Deus, de que por meio da descendência de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Porém, Deus sempre vencia os planos de Satanás, cumprindo sua promessa, geração após geração. Com o tempo, surgiram grandes homens de fé como Moisés, que apesar das tentações e obstáculos colocados por Satanás, libertou os israelitas da escravidão no Egito. Mesmo em meio a tanto sofrimento, Deus continuou a revelar sua fidelidade ao seu povo, e Satanás viu que, apesar de seus esforços, a promessa de redenção continuava viva. A luta entre o bem e o mal se intensificava a cada geração, mas Deus estava trabalhando em silêncio, preparando o momento perfeito para a vinda do Redentor prometido. Mas Satanás, em sua cegueira, não sabia que Deus estava prestes a dar um golpe fatal em seus planos. Através da descendência de Abraão, viria aquele que finalmente derrotaria o mal de uma vez por todas. A história de Lúcifer, que havia começado com sua busca por poder e exaltação, chegava até um ponto de confronto decisivo. Após séculos de tentativas frustradas de corromper a humanidade, Satanás sabia que a luta espiritual estava prestes a alcançar seu ponto culminante. A promessa feita por Deus, em Gênesis, de que um descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente, estava prestes a se cumprir. O Messias, o Redentor da humanidade, estava prestes a surgir, e Satanás sabia que ele seria o maior desafio que já enfrentaria. Quando Jesus, o Filho de Deus, apareceu na terra, Satanás viu nele a encarnação daquilo que ele mais temia, a verdadeira luz e a pureza divina. Jesus não era apenas um homem, mas Deus feito carne, e ele tinha o poder de destruir as obras do inimigo de uma vez por todas. Desde o momento do nascimento de Jesus, Satanás fez tudo ao seu alcance para impedi-lo de cumprir a missão divina. Mas quando Jesus começou a seu ministério público, o grande confronto espiritual estava apenas começando. O primeiro teste de Jesus veio logo após seu batismo nas águas do Jordão, quando o Espírito Santo o conduziu para o deserto. Ali, sozinho e sem comida, Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum, preparando-se para a obra que ele estava prestes a realizar. Satanás, sempre astuto e oportunista, escolheu aquele momento de vulnerabilidade para atacar, esperando que a fraqueza física de Jesus fosse o suficiente para levá-lo a cair. No deserto, Satanás se aproximou de Jesus com 3 tentações devastadoras que buscavam corromper o coração do Filho de Deus. O primeiro ataque foi um desafio à sua identidade e à sua missão. Se você é o Filho de Deus, disse Satanás, mande que estas pedras se tornem pães. Jesus, faminto e cansado após tantos dias de jejum, poderia facilmente sucumbir à tentação de usar seu poder para satisfazer suas necessidades físicas. No entanto, ele respondeu com firmeza. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. A resposta de Jesus não foi apenas uma recusa, mas uma afirmação de sua total confiança e dependência de Deus. Satanás havia tentado tocar no ponto de fraqueza humana, a necessidade física, mas Jesus resistiu.
mostrando que o propósito espiritual sempre supera as necessidades materiais. Frustrado, Satanás tentou uma abordagem diferente. Ele levou Jesus a uma cidade alta e, num piscar de olhos, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Tudo isso te darei, se, prostrado, me adorares, disse ele, oferecendo o poder absoluto sobre o mundo em troca de uma única coisa: a adoração a ele. O inimigo sabia que Jesus vinha para estabelecer o reino de Deus na terra, mas sua tentação visava desviar Jesus de sua missão, oferecendo-lhe um atalho para o poder sem a necessidade de sofrimento. Mas, mais uma vez, Jesus resistiu. Vai-te, Satanás. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Mateus 4:10. Com essa resposta, Jesus rejeitou não só o poder terreno, mas também a adoração ao próprio Satanás, reafirmando que o reino de Deus não pode ser conquistado através de atalhos ou concessões ao mal. Por fim, Satanás, ainda determinado a quebrar o espírito de Jesus, tentou uma última tentação. Ele levou Jesus ao pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Mateus 4:6. Satanás citava as Escrituras, tentando fazer com que Jesus agisse de maneira precipitada, forçando Deus a intervir. Era uma tentativa de fazer Jesus provar seu poder de forma espetacular e sem necessidade. Um desvio da sua missão de salvar a humanidade através do sofrimento e da cruz. Mas Jesus mais uma vez resistiu. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Com essa declaração, Jesus não apenas rejeitou a tentação de forçar Deus a realizar um milagre, mas reafirmou que ele confiava plenamente no plano divino para a sua vida. Sua missão não seria cumprida por meio de exibições de poder, mas por meio de fidelidade e obediência ao Pai. Após essas 3 tentações, Satanás, derrotado, se retirou, e os anjos vieram e ministraram a Jesus, fortalecendo-o. Jesus havia resistido a todas as tentativas de Satanás de desviar-lhe da sua missão, provando que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, aquele que viria para destruir as obras do inimigo. Satanás, embora tenha tentado corromper Jesus, não conseguiu abalar a sua pureza ou impedir o plano divino. A vitória de Jesus sobre Satanás no deserto foi uma declaração espiritual poderosa. A tentação de Cristo não apenas demonstrou sua fidelidade a Deus, mas também foi um prenúncio da vitória final sobre o mal. Satanás havia tentado tudo para deter o Messias, mas Jesus, em sua resistência e obediência, mostrou ao mundo que ele seria o Salvador que destruiria as obras do inimigo. A batalha estava longe de terminar, mas aquele momento no deserto foi uma vitória decisiva na guerra espiritual que se desdobraria ao longo da vida de Jesus. O momento que Satanás tanto temia estava finalmente chegando. A cruz, a qual ele acreditava ser a maior vitória de seu reino das trevas, se tornaria o palco da sua derrota eterna. A luta espiritual que começou no céu com a rebelião de Lúcifer estava prestes a alcançar seu clímax. Satanás não compreendia que a morte de Jesus não seria um fim, mas um começo. Ele acreditava que, ao crucificar o Filho de Deus, venceria o plano divino e reinaria para sempre. Mas ele estava prestes a aprender que sua vitória seria ilusória. A vida de Jesus foi marcada pela humildade, pelo amor incondicional e pela busca constante de cumprir a vontade de Deus. Seus milagres, suas palavras de cura e perdão, seu ensino sobre o reino de Deus, tudo isso o tornava uma ameaça crescente ao domínio de Satanás. A mensagem de amor e salvação de Jesus oferecia a verdadeira liberdade, um antídoto para o pecado que o inimigo espalhara pela humanidade desde o Éden. Satanás sabia que, se Jesus cumprisse sua missão, a escravidão do pecado e da morte chegaria ao fim. Por isso, ele arquitetou a sua morte. Mas, na noite anterior à sua crucificação, Jesus, ao orar no jardim do Getsêmani, expressou o peso da tarefa que estava prestes a cumprir. Ele, em sua humanidade, sentia a angústia do sacrifício iminente e pediu ao Pai: se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Mateus 26:39. Era uma oração de entrega total à vontade de Deus, e Jesus sabia que sua morte na cruz não era apenas um ato de sofrimento físico,
mas o cumprimento do plano eterno de redenção para a humanidade. No entanto, Satanás, em sua cegueira, acreditava que a morte de Jesus significaria a vitória do mal. Ele não compreendia a profundidade do sacrifício de Cristo. Ao ser traído por Judas e entregue aos líderes religiosos, Jesus foi condenado injustamente. Foi espancado, humilhado e finalmente condenado à crucificação. Satanás, vendo a dor e o sofrimento de Jesus, deve ter se alegrado, achando que tinha conseguido finalmente vencer o Filho de Deus. No entanto, o que Satanás não entendia era que, ao colocar Jesus na cruz, ele estava inadvertidamente cumprindo o plano de Deus. A morte de Cristo na cruz era a chave para a salvação da humanidade, o meio pelo qual o pecado seria destruído e a humanidade redimida. Jesus, em sua morte, estava tomando sobre si o peso de todos os pecados do mundo. Ele, o Cordeiro perfeito, estava morrendo em lugar dos pecadores, pagando o preço pela injustiça humana, para que aqueles que creem nele pudessem ser reconciliados com Deus. Quando Jesus disse "está consumado", João 19:30, e expirou, Satanás acreditou que havia vencido. Ele não sabia que a crucificação era a chave para a derrota final do mal. Através da morte de Jesus, o pecado e a morte seriam derrotados. O véu do templo que separava a humanidade de Deus foi rasgado de alto a baixo, simbolizando a reconciliação de Deus com o homem. O sacrifício de Cristo abriu o caminho para que a humanidade fosse libertada da condenação eterna e tivesse acesso direto à presença de Deus. Mas o pior momento para Satanás ainda estava por vir. No terceiro dia após a morte de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Cristo ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Jesus foi a vitória definitiva sobre a morte, o pecado e Satanás. O próprio inimigo que havia arquitetado a crucificação agora enfrentava a derrota total. A ressurreição de Jesus era a garantia de que a vida e a esperança haviam vencido as trevas. Satanás, em sua cegueira, havia pensado que a morte de Jesus significaria o fim, mas o que ele não sabia era que a cruz, embora um momento de sofrimento imenso para o Filho de Deus, se tornaria o ponto de virada da história. Jesus havia pago o preço pela humanidade, mas na ressurreição, ele mostrou que a morte não tinha poder sobre ele. Satanás, agora derrotado, sabia que seu reinado de trevas estava chegando ao fim. A derrota de Satanás não veio de maneira espetacular ou imediata, mas, por meio do sofrimento e da morte de Jesus, Deus venceu. A cruz, que para Satanás parecia ser a sua vitória, foi a chave para a libertação dos cativos do pecado. A obra do mal havia sido destruída de uma vez por todas, e a vitória de Cristo era agora acessível a todos os que colocassem a sua fé nele. A luta espiritual de milênios chegou ao seu fim definitivo com a ressurreição de Cristo. Satanás, que havia caído de sua posição gloriosa, agora se via confrontado por aquele que jamais cairia. A humanidade, redimida pelo sacrifício de Jesus, poderia agora viver em liberdade, com a esperança da vida eterna, longe das garras do inimigo. O confronto final entre a luz e as trevas, entre Deus e Satanás, ainda estava por vir. Embora a morte e ressurreição de Jesus tivessem garantido a vitória espiritual definitiva, a batalha final seria travada em um cenário ainda mais grandioso, no fim dos tempos. Satanás, agora derrotado pela cruz, ainda não tinha sido lançado para sempre em sua prisão eterna. Ele e seus seguidores continuavam a tentar corromper e enganar a humanidade, sabendo que seu tempo estava se esgotando. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, revela a grande batalha cósmica que acontecerá no fim dos tempos, quando Satanás, após enganar as nações e tentar destruir a obra de Deus por milênios, será finalmente derrotado de forma definitiva. A Igreja, o povo redimido por Cristo, enfrentaria as últimas provações, mas, ao final, a vitória seria inquestionável. No capítulo final da história de Lúcifer, Satanás será lançado em um confronto final com Cristo, o Rei dos Reis. O livro de Apocalipse descreve o fim de Satanás de forma dramática e poderosa. O inimigo, que havia tentado enganar a humanidade com promessas de poder, prazer e domínio, seria derrotado de maneira absoluta. No último julgamento, ele e seus seguidores seriam separados para sempre de Deus, banidos ao lago de fogo, a prisão eterna preparada para ele e seus anjos caídos. Em Apocalipse 20:10, lemos:
E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Esta passagem descreve a vitória final de Deus sobre o mal. A destruição de Satanás será definitiva e irreversível. Ele, que uma vez foi o anjo mais glorioso do céu, agora seria consumido pela ira de Deus, sem possibilidade de arrependimento ou restauração. Mas antes que Satanás seja finalmente lançado ao abismo eterno, haverá o último grande julgamento, onde todas as nações e todos os seres humanos serão julgados de acordo com suas obras. Aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no mesmo lago de fogo preparado para Satanás. A justiça de Deus será realizada e o mal será erradicado de uma vez por todas. Enquanto isso, os justos, os redimidos pelo sangue de Cristo, serão recebidos no reino de Deus, onde não haverá mais dor, sofrimento, morte ou pecado. Apocalipse 21:4 descreve o glorioso estado dos redimidos. Ele enxugará dos olhos deles toda a lágrima, e a morte já não existirá, nem haverá mais lamento, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. A vitória de Cristo, que começou com a sua morte e ressurreição, será plenamente consumada na batalha final contra o mal. Satanás, a antiga serpente, o grande inimigo de Deus e da humanidade, será finalmente destruído. Ele que semeou a discórdia, o pecado e a morte no mundo, verá sua obra sendo desfeita para sempre. Essa batalha não será travada em termos de forças humanas ou batalhas físicas. Será uma batalha espiritual, onde a justiça de Deus prevalecerá e o mal será eliminado para sempre. A vitória de Deus será tão grandiosa quanto a derrota do inimigo, e toda a criação será restaurada à perfeição que existia antes da queda. A terra será renovada, e um novo céu e uma nova terra serão criados, onde Deus habitará com o seu povo eternamente. Em meio ao caos que Satanás tentou espalhar, Deus demonstrará sua soberania, seu amor imensurável e sua fidelidade. Ele, que permitiu que o mal tivesse seu espaço para operar, agora mostrará ao mundo a verdade de seu caráter justo e misericordioso. A batalha final será a confirmação de que a luz sempre prevalecerá sobre as trevas e que, no fim, Deus será glorificado. Satanás, que começou sua jornada como o anjo mais belo e glorioso do céu, agora enfrentará o fim de sua rebelião. Seu orgulho e sua tentativa de se igualar a Deus resultaram em sua perda eterna, e ele pagará o preço final por seus atos. A vitória de Cristo não só destrui Satanás, mas também destrói o poder do pecado e da morte. Para todos aqueles que creram em Cristo e aceitaram sua salvação, o futuro será um eterno viver em paz e harmonia com Deus. Após o juízo final, quando Satanás e todos os seus seguidores forem lançados no lago de fogo e o mal for erradicado para sempre, uma nova era começará. O universo, corrompido pela queda de Lúcifer e pela entrada do pecado, será restaurado à sua perfeição original. O objetivo final de Deus, de redimir sua criação e livrá-la de toda a corrupção, será cumprido. O que parecia uma tragédia sem fim se transformará na mais gloriosa vitória de todos os tempos. Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria, sempre teve um plano para redimir a humanidade e restaurar a criação. A vitória de Cristo sobre Satanás não é apenas uma vitória espiritual, mas a solução para a corrupção que começou com a queda de Lúcifer e se espalhou por toda a terra. Agora, depois de milênios de luta, sofrimento e tentação, a criação será renovada. O pecado e a morte não terão mais poder. O livro de Apocalipse descreve um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21:1 diz: Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A antiga criação, marcada pela dor, pela violência e pela corrupção do pecado, desaparecerá. O mar, que muitas vezes simboliza o caos e o mal nas Escrituras, não existirá mais, pois a paz reinará em todo o universo. Deus descerá do seu trono celestial para habitar com seu povo na Nova Jerusalém, uma cidade de glória incomparável. Apocalipse 21:3 nos diz: E ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Esta é a culminação do plano de Deus, a comunhão plena entre Deus e a humanidade,
restaurada à perfeição. Não mais separação, não mais pecado, não mais morte. O sofrimento e o mal serão apagados para sempre. Deus enxugará dos olhos de seu povo todas as lágrimas, e a dor será extinta. Apocalipse 21:4 promete: Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Nem haverá mais lamento, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. A restauração não será apenas espiritual, mas também física. A criação será transformada em um estado de perfeição, onde não haverá mais maldade ou sofrimento. O propósito original de Deus para a criação será restaurado, e toda a criação refletirá sua glória. E ao olhar para o futuro, para a nova Jerusalém, os redimidos, que viverão na presença de Deus por toda a eternidade, cantarão um cântico de louvor ao Cordeiro, que foi morto e ressuscitou para garantir essa restauração. Jesus, o Rei dos Reis, reinará para sempre, e o mal não mais existirá. Os redimidos, que foram resgatados pelo sacrifício de Cristo, viverão em paz, harmonia e alegria eterna na presença de Deus. Enquanto o mal foi derrotado na cruz, a restauração do universo será completa no final dos tempos, quando Cristo retornará, trazendo com ele uma nova criação. O reino de Deus será estabelecido de maneira eterna, e o propósito de Deus será finalmente cumprido. Todos os seres humanos que escolheram seguir a Cristo, que aceitaram a salvação por meio da fé, estarão presentes na nova criação, participando da glória e da alegria de Deus. Lúcifer, que havia começado como o mais glorioso dos anjos, agora será eternamente lembrado como aquele que se rebelou contra Deus, levando à queda e à corrupção do mundo. Mas sua história, marcada pela traição e pela perda, servirá como um aviso eterno sobre os perigos do orgulho e da busca desenfreada por poder. A vitória de Cristo, no entanto, é a verdadeira história final, pois é através dele que a humanidade encontrará sua verdadeira paz e redenção. E assim, com a nova Jerusalém descendo do céu e a criação restaurada, a luz de Deus será a única luz necessária, pois ele será a fonte de toda a vida e glória. A história que começou com a criação do céu e da terra, que foi marcada pela queda e pela luta espiritual, agora chega ao seu clímax, com a gloriosa vitória de Deus e a plena restauração de tudo o que foi corrompido. No final, a luz prevalecerá sobre as trevas, e Deus será glorificado por toda a eternidade. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo. Deixem um like e inscrevam-se no canal.